Nosso Deus continua o mesmo, não é verdade? A Bíblia diz que tudo é possível para aquele que crê. Nós precisamos crer em todos os momentos da nossa vida que o Senhor está pronto a nos abençoar. Eu tenho uma palavra aqui nessa noite que eu gostaria de compartilhar com você. Abra comigo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso número 7. Diz assim a palavra de Deus: e para que não me ensoberbece com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém? Glória a Deus pela sua palavra nessa noite abençoada. Eu gostaria de trazer uma meditação com você nessa noite sobre esse tema: momentos do silêncio de Deus. Momentos do silêncio de Deus. Abaixe sua cabeça nesse momento. Paizinho querido, mais uma vez nós estamos entregando nas tuas mãos esta noite tão abençoada como tem sido até aqui, Senhor. Já falamos através da palavra, já te adoramos através dos louvores, adoramos através dos dízimos e ofertas. Agora, Senhor, vem falar conosco, continua conosco nessa noite. Ó Deus, não seja aquilo que eu quero ouvir, mas aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração nessa noite. Que mais uma noite de vitória, Senhor, mais uma noite na qual o nome do Senhor será engrandecido nesse lugar. Obrigado, Jesus, por tudo. Eu já te agradeço no nome poderoso de Jesus. Amém? Irmãos, nós estamos vivendo numa sociedade em que ela está rodeada de barulho. Queira você ou não, você está inserido nesse tipo de sociedade. Nós convivemos diariamente com o barulho dos nossos filhos, o barulho do trânsito, o barulho de obras que quando passamos perto está ali sendo construído, sendo reformado. Nós convivemos, irmãos, com buzinas, convivemos com o som da televisão, dos canais que nós entramos na internet, sempre alguém falando. Por onde a gente passa, a gente convive nessa sociedade do barulho. Ela está muito presente perto da gente, por onde a gente passa. É interessante porque às vezes a gente está assim, tão calado, tão quieto. E até outro dia eu estava quietinho, conversando com os irmãos, né? E eu tão quietinho assim, não falava nada. Ô pastor, está tudo bem com o senhor? Tudo bem. Parece que o silêncio incomoda. Não é assim?
Se a pessoa fica muito quietinha, alguma coisa eu fiz por alguém, para essa pessoa. Alguma coisa aconteceu. Muitas vezes a gente tem essa definição. A grande verdade é que nós estamos nos acostumando com esse tipo de sociedade barulhenta à nossa volta. E quando alguém fica quietinho, quando alguém não está falando nada, às vezes achamos que as pessoas estão com problemas. Esta é a sociedade que a gente vive. O tema dessa noite é um tema muito sugestivo para nós pensarmos na nossa caminhada cristã. Porque, queira você ou não, nós muitas vezes passamos por momentos da nossa vida em que sentimos que Deus silenciou. Sentimos que Deus não responde. Deus não fala. Existem momentos em que a gente busca, a gente faz campanha, a gente ora, a gente levanta nas madrugadas, eu quero uma resposta, Senhor, eu quero uma direção, eu quero algo do Senhor, e muitas vezes a gente não ouve a voz de Deus. Existem momentos da nossa vida que parece que Deus está longe. Mas o silêncio de Deus muitas vezes não quer dizer a ausência do Senhor. O silêncio de Deus não quer nos mostrar que Deus não se importa com você. É justamente o contrário. Se Deus muitas vezes está silenciando, muitas vezes Deus está trabalhando ao seu favor, Deus está trabalhando para a nossa melhora, Deus está trabalhando para nos abrir uma porta, Deus está trabalhando para realizar algo maravilhoso na nossa vida. Tanto é verdade que Isaías 64, ele nos fala que desde a antiguidade não se ouviu, nem com os olhos se viu um Deus que trabalha para aqueles que nele espera. Deus trabalha para a gente. Deus trabalha para aquele que crê, que acredita, que está esperando alguma coisa dele. Ele não está ausente. Ele não está longe. Ele está trabalhando. Muitas vezes a gente não entende isso, mas a palavra do Senhor nos diz que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Os pensamentos dele são muito maiores do que a gente pensa. E olhando para esse texto da palavra de Deus, eu comecei a enxergar aqui a vida de Paulo, um homem que foi chamado para uma grande obra, um homem que foi chamado com um projeto de Deus, de abrir igrejas, de consolidar igrejas, de estar ali instituindo em diversos lugares nas suas viagens missionárias, aquilo que Deus colocou para ele. E de repente a gente se encontra nessa palavra interessante. Paulo começou a buscar a Deus. Nós não sabemos qual era o problema de Paulo. A Bíblia não relata exatamente o que Paulo tinha. Alguns observam, alguns falam que poderia ser uma enfermidade nos olhos ou em qualquer outro lugar, mas a Bíblia não relata. Mas o que me chama a atenção é que Paulo orou uma vez a Deus e Deus silenciou. Paulo orou uma segunda vez pedindo a Deus que retirasse esse espinho na carne. E novamente Deus não responde. Mas Paulo ora uma terceira vez. E aí Deus se manifesta
a vida de Paulo. Eu comecei a pensar, meu Deus, um homem que foi chamado para algo tão grandioso, tão poderoso de Deus. Alguém que estava salvando vidas. Alguém que estava levando comunidades, instituindo igrejas. Existia algo que incomodava Paulo. Um espinho na carne. Um mensageiro de Satanás que esbofeteava Paulo. Que Deus permitiu. Sabe por que Deus permitiu? Por causa das revelações. Diz aqui a palavra de Deus. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações. Paulo era um homem usado. Deus se revelava a ele. Deus falava coisas preciosas para a vida de Paulo. Mas para que o seu coração não crescesse, para que o orgulho, para que a vaidade, a soberba não invadisse o coração de Paulo, Deus permitiu aquele espinho na carne. Sabe, Deus estava querendo mostrar para Paulo quem ele verdadeiramente era. Nós não conhecíamos verdadeiramente como Paulo agia, mas alguns detalhes nos diz que Paulo veio de um conhecimento tão forte, de um conhecimento tão grandioso aos pés de Gamaliel. Paulo veio com um conhecimento tão grande, revelações e tantas coisas mais que Deus começa a querer mostrar para Paulo. Paulo, tu não é aquilo que tu pensa que tu é, não. Paulo, eu vou permitir isso na sua vida. Eu vou deixar para você a graça, Paulo. A graça para você é suficiente. Somente a graça, Paulo. Eu fico imaginando. Talvez as pessoas perguntassem, Paulo, tu és missionário de Deus, tu és homem de Deus, e tu não consegue resolver um problema de um espinho na carne? Você entende por que muitas vezes a minha vida e a sua tem problemas dentro da gente? Porque Deus permite na nossa vida espinhos na nossa carne. Para que o nosso coração não se exalte. Para que a gente não pense que a gente é aquele super-homem, que a gente pense que aquele é um super-crente, aquele homem que sabe, que faz, que realiza. Aí Deus permite alguma coisa na minha casa, no meu ser, perto de mim. Paulo estava assim, querendo se afastar dele, mas Deus não permitiu. Tu vai conviver com isso. Tu vai fazer a obra, mas tu vai ter que conviver com isso. Sabe o que Deus estava querendo dizer para ele? Paulo, tu precisa depender de mim. Dependa da graça. Dependa do que eu falo para ti. Dependa de mim em todos os momentos desta caminhada. Não queira mostrar a tua força, Paulo. Não queira ser aquilo que você não é. Fica comigo nas madrugadas. Fica comigo em oração. Fica comigo me buscando. Dependa de mim, Paulo. É
Essa era a mensagem de Deus para aquele momento tão difícil em que Paulo estava se declarando a Deus, buscando a presença de Deus, e Deus tinha se calado. Mas quando Deus se manifestou, mostrou para Paulo que a vida dele seria uma vida com algo que ele teria que administrar. Esse seu problema teria algo que ele teria que conviver com ele. Uma das coisas que eu mais vejo, que eu olho para as pessoas e muitas vezes eu sinto que muitas delas falam assim, vejo umas falando para as outras: siga o teu coração e tu serás feliz. Já ouviu falar gente assim, não? Segue o teu coração, seja feliz, moça. O problema, irmãos, é que quando a gente abre Jeremias 17, abre aí Jeremias 17, 9. Jeremias depois de Isaías, Jeremias 17, 9. O problema é que quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê este versículo aqui e fica se perguntando algumas coisas. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Quem o conhecerá? Você conhece o seu coração? Você conhece o seu coração? Você já se pegou? Quando você conversa com alguém, às vezes você fala algumas coisas que não devia falar. E aí você chega em casa, você fala assim: eu não acredito que eu falei tal coisa para a pessoa. Meu Deus, onde é que eu estava com a cabeça? Quando a gente ganha alguma coisa, não é? Ou ganha um carro zero, ganha um dinheirinho, parece que a gente agora começa a andar diferente. A gente já começa a tratar, às vezes, as pessoas diferentes. E aí depois tu chega lá em casa e começa a fazer um questionamento de você mesmo. Aí você diz: meu Deus do céu, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Sai com os amigos, faz algumas coisas que não devia fazer, e depois que você para pensar, você começa a se perguntar: meu Deus, será que eu vou para o céu mesmo? Será que eu sou crente? O que eu estou fazendo? O que eu fiz? Quantas vezes isso já não aconteceu com a gente? Por quê? Porque o nosso coração é enganoso. Nós não podemos viver segundo o teu coração fala. Nós temos que viver segundo aquilo que Deus tem para mim e Deus tem para você. Porque se você seguir o seu coração, você vai ter problemas lá na frente. Você vai ter dificuldades, você vai ter portas fechadas, você vai ter grandes momentos tristes na sua vida. O nosso coração é cheio de orgulho, irmãos. O nosso coração é cheio de arrogância. O nosso coração é cheio de coisas terríveis, porque existe dentro de nós uma natureza pecaminosa.
uma natureza que nos conduz a fazer coisas erradas. Obrigado, varão. Muitas vezes Deus se cala comigo e com você. É para você aprender quem você é. Você nasceu de novo. Você é alguém em que a graça de Deus manifestou na tua vida, irmão. Deus preparou um caminho maravilhoso para você, um caminho do céu. Mas você ainda está no processo. Você está indo na direção ainda. Você está indo no deserto muitas vezes. A terra prometida não chegou ainda, que é o nosso céu. E a gente precisa parar e fazer uma reflexão. Deus, por que isso acontece só na minha vida? Não é? Eu converso com pessoas que falam assim: pastor, eu não consigo arrumar um emprego decente. Eu não sei, parece que a coisa é tão apertada lá em casa, tão arrochada, a coisa parece que não anda. Eu busco a Deus, eu sou um homem de oração, eu faço isso, eu faço aquilo. Muitas vezes Deus não está te dando coisas melhores, porque Ele deixou um espinho na tua carne para você não sair da presença do Senhor. Você não olhar para os lados, não olhar para trás, e saber que tem uma obra maravilhosa através da tua vida. Deus não esqueceu de você. Deus não está longe de você. Deus está permitindo isso para o teu bem, para você chegar lá no final dos dias teus e louvar e engrandecer o nome do Senhor pela beleza que Ele foi com a tua vida. Deus permitiu isso na vida de Paulo, para que ele pudesse não se achar um cara totalmente diferente das pessoas. Tanto é verdade que Paulo depois ele reconhece: eu sei, pelo que eu tenho prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Porque quando eu sou fraco, então eu sou forte. Paulo começa a ter essa definição da sua vida. Ele caminha, mas caminha na certeza de que a graça de Deus era suficiente para ele. Irmão, a graça de Deus é suficiente para nós. Às vezes a gente quer inventar uma série de coisas. Às vezes a gente quer fazer uma série de coisas e esquecemos do que Deus já realizou na nossa vida, do que Deus já fez diante de nós e continua fazendo através da nossa vida. Mas nós não podemos sair da posição que Deus nos colocou. Sabe por que Deus se cala? Para amadurecer a nossa humanidade. Para amadurecer, para nós crescermos diante dEle. Você já imaginou se Deus abrisse todas as portas que você pede para Ele? Você já imaginou se Deus fizesse todos os caprichos que todos nós chegamos diante da presença de Deus? Você já imaginou se Deus resolvesse todos os nossos problemas? Que tipo de ser humano eu seria? Egoísta, que não amaria ninguém.
seríamos um ser humano totalmente diferente. Mas por que Deus permite isso? Deus permite tudo isso para desenvolver o seu caráter da nossa vida. Deus permite todas essas coisas para a gente crescer, para a gente amadurecer. Eu vejo tanta gente melindrosa, tanta gente murmuradora, tanta gente questionadora. Nós vivemos essa época. Pessoas questionam tudo. Se tem um bom emprego, questiona. Se não tem, questiona. Se não tem um bom salário, questiona. Se tem, questiona. Pessoas que vivem em constante tribulação. Coração ansioso, preocupado. Aí daqui a pouco a gente começa a espiritualizar tudo. O culpado é o diabo. Não, ele é o culpado. Porque ele me fez ir para lá e fazer isso. O culpado é o diabo. Não é assim? Não, o culpado é o cartão de crédito. Que tentação lá no shopping. Aquele dia eu não aguentei. Não aguentei. Aquilo que eu sempre sonhei para comprar. O cartão. Aí você vai lá. Pastor, não aguentei. Às vezes a gente não sabe administrar o que Deus nos deu. O culpado não é o diabo, não, porque o diabo não faz tudo. O culpado é nossa própria vida. Porque nós ainda não entendemos, irmãos, que a nossa vida é uma crescente com Deus. A nossa vida é uma vida que a gente está amadurecendo, a gente está recebendo de Deus, a gente está recebendo palavra, a gente está recebendo unção, a gente está recebendo graça de Deus a cada dia, e a gente precisa crescer. A palavra tem que entrar no meu coração, tem que participar de tudo. O irmão chegou outro dia para mim e falou assim: pastor, o senhor viu que na palavra de Deus diz tal coisa assim, assim, então eu vou fazer isso. Eu falei: irmão, acho que você precisa vir na escola dominical, hein? Não é bem assim que você está falando, não. Você precisa aprender um pouquinho mais. Nós estamos vivendo na época dos achides. Eu acho assim, eu penso assim, eu vivo assim. E tu vai batendo cabeça hoje, tu vai batendo cabeça amanhã, tu vai recebendo derrota hoje, amanhã, depois da manhã, porque não entendeu ainda que você precisa amadurecer na presença de Deus. Paulo dizia: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Precisamos ter essa consciência. Você nasceu de novo, você é nova criatura, igreja. Você tem um Espírito Santo dentro de você. Ele se entristece quando nós fazemos coisas erradas. Deus nos chamou para a gente entender um propósito de Deus nessa vida. Por que Deus se cala? Às vezes tem gente que fala assim: o culpado é o pastor. Não, porque o pastor não me levantou ainda, porque o pastor não me deu o cargo X, eu merecia estar lá, fazendo tal coisa. Eu conheci um irmão que certa vez recebeu um cargo da igreja dele. Aquele cargo que ele recebeu, irmão, ele ficou tão ruim que ele não conseguiu administrar aquele cargo, porque aquele cargo foi um peso na vida espiritual dele.
Não pensa tu que Deus não sabe de tudo. Se o pastor esquecer, você pode ter certeza que Deus vai lembrar. Mas não precisamos entender que tudo tem uma hora certa para você, tudo tem um momento para a gente receber de Deus, para ser usado na área, para ser transformado e ser uma bênção na presença do Senhor. Eu falei para o irmão, você quer rebater Bíblia comigo? Eu tenho quase 40 anos de crente. Já li a Bíblia várias vezes. Eu sei como Deus pensa. Eu sei como Deus age. Eu sei como Deus faz. Eu sei o que Deus quer. Porque quanto mais você está na presença do Senhor, você começa a descobrir coisas importantes para você. Você começa a entender que através da intimidade com o Senhor, Ele fala contigo. Amadureça a tua humanidade. Paulo falando aos Filipenses. Ele diz algo aqui tão interessante. Abra comigo em Filipenses 4:11. Filipenses 4:11 diz assim: digo isto, não por causa da pobreza. Por quê? Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo não recebeu, o conhecimento não. Ele teve que aprender a conviver com o seu dia a dia, a conviver com as humilhações. Tanto que é verdade que ele diz assim: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Em tudo e em toda circunstância já tenho experiência, tanto de ter fartura como de ter fome, assim de abundância como de escassez, porque tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia! Eu aprendi, disse Paulo, aprendi a conviver com os açoites, com as prisões, com as humilhações, com tudo que estava diante dele. Ele passou por cima de tudo isso. Paulo amadureceu. Cresceu na presença do Senhor. Espinho na carne, os açoites, as humilhações. Irmãos, como nós muitas vezes estamos tão longe da proposta do Evangelho para a nossa vida. Deus te ama. Deus te quer bem. Por isso Ele fica em silêncio com você. Porque Ele está trabalhando na nossa vida. Eu me lembro do profeta Abacuque, um profeta questionador, um profeta que chegou diante de Deus e disse: Deus, até quando eu terei que orar a ti, tu não me responder? Até quando eu gritarei por violência e tu não salvarás? Até quando, Senhor, eu terei que ver essa iniquidade ao meu lado nesse povo? Até quando, Senhor? Até que ele cansou de reclamar, de murmurar, de olhar para os lados. Ele falou assim: eu vou me colocar na minha torre de vigia e vou esperar Deus responder. Quando ele acalmou o coração,
Quando ele resolveu parar de olhar para os lados e começar a ver os defeitos, começar a ver as situações adversas e acalmar o seu coração, ele vai lá na torre de vigia e começa ali a ficar tranquilo, em silêncio. E quando ele teve essa postura, Deus veio falar com ele. Irmãos, Deus não vai falar com você com o coração agitado, não. Com o coração, o que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer? Não, para com isso. Deus age na calma. Deus age no silêncio. Deus age nos momentos que às vezes a gente, muitas vezes não espera. Jacó foi outro que experimentou um momento muito difícil quando teve o seu filho José sendo levado. E a Bíblia diz que Deus não falou com Jacó durante 20 anos pela perda do seu filho. Deus poderia ter consolado Jacó quando o seu filho José foi para o Egito. Deus poderia ter acalmado o coração de Jacó, mas Deus não fez. Deus ficou em silêncio com Jacó. Deus ficou em silêncio naquele momento mais terrível de Jacó, quando viu a perda daquele filho amado. Mas sabe por que Deus ficou em silêncio? Deus ficou em silêncio porque Ele estava agindo em favor da sua casa, dos seus, porque havia um grande propósito por trás de todas as coisas, irmãos. Houve uma fome tão grande ali no Egito, em toda a terra, que somente o Egito, através de José como governador, que foi aquele homem usado para preservar a vida da sua família, houve um propósito. Muitas vezes você não entende porque Deus está se calando. Deus está trabalhando, irmão. Deus continua firme no propósito. Se lembra de Jesus? Quando estava naquela cruz, ele chega para Deus e fala assim: Senhor, meu Pai, por que me abandonaste? Deus meu, por que me abandonaste? Jesus experimentou aquele momento de silêncio. Sabe por que Deus abandonou Jesus naquele momento? Por causa do pecado que Jesus estava levando de toda a nação. Porque se Deus olhasse para Jesus naquele momento, Ele acabaria com a humanidade. Se Deus olhasse naquele momento de aflição de Cristo ali, Ele acabaria com tudo. Mas Ele virou as costas para Jesus, porque Ele amava Jesus, Ele amava a obra que estava acontecendo, Ele amava a mim e a você, porque Ele sabia que através de Cristo nós chegaríamos à presença dEle. Aleluia! Aleluia! Olha para Jó, o que Jó sofreu. Tanto tempo ali passando problemas e necessidades. Jó dizia assim: Senhor, se eu conhecesse o caminho de onde tu moras, eu iria à tua presença. Porque eu quero uma razão, eu quero saber o porquê que eu estou passando por isso. Aí no finalzinho, Jó diz assim: mas eu te conhecia de te ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E diz a palavra do Senhor que Deus mudou o cativeiro de Jó
Quando ele fazia o quê? Ele orava pelos seus amigos. Quando ele começou a entender o propósito de Deus na sua vida, e começou a exercer aquilo que Deus queria na vida de Jó. Não é só nas horas boas, porque Jó foi um homem de oração, sim, ele orava pelos seus filhos, ele orava tudo para que coisas horríveis não acontecessem. Mas naquele momento de aflição, Deus queria uma postura diferente de Jó. E Jó orou. E Deus mudou a sorte de Jó. Às vezes tu está pensando que Deus esqueceu de você. Deus não esquece da gente. Pastor, está difícil, esse espinho na carne está me machucando. Irmão, espera com confiança. Espera com desejo no coração. Não desista. Os grandes homens de Deus passaram coisas muito piores do que a gente passou. E chegaram lá. E alcançaram a bênção. Receberam de Deus. Eles venceram o silêncio na vida deles. Vença o silêncio. Deus te ama. Deus está mudando a nossa história. Porque se a gente está esperando em Deus, a palavra de Deus nos diz lá em Isaías, como eu disse aqui no início do culto, que Deus se agrada naquele que espera, Deus trabalha para aquele que nele espera. Ele não trabalha para aquele que não espera, Ele trabalha para quem espera nele. Essa é a nossa postura hoje. Talvez você está esperando uma resposta de Deus. Ela está demorando. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Deus sabe o que você está passando. Deus sabe até onde você pode suportar. Porque Ele diz que não dá coisas piores que nós não possamos suportar nessa vida. Ele sabe até onde a gente pode chegar. Entrega para Ele nessa noite. Senhor, eu estou aqui. Senhor, não estou entendendo nada, mas estou crendo. Não sei por que essas coisas estão diante de mim, mas eu estou confiando, Pai. A minha vida está no Teu altar. A minha vida está diante da Tua presença. Estou dependendo de Ti. Estou orando a Ti. Estou na dispensação do Senhor nessa noite. Amém.